Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, assim seja. Aos católicos, aos espíritas, aos evangélicos, que neste dia 23 voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz do Senhor. Que a unção da Trindade augusta e divina, que a presença de Deus nos envolva neste dia 23. Graças a Deus pelo dia de ontem, quarta-feira, aonde realizamos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, atendendo aos católicos, espíritas e evangélicos, através da palavra de Deus, das ministrações. Foi um dia com muita chuva e vento em Salvador, mas tivemos uma colheita de almas excelente. Pessoas se renderam aos pés do Senhor. Foi uma quarta-feira produtiva para o reino dos céus. Graças a Deus pelo dia de ontem. Olha, nesta quinta-feira, antes de você sair de casa para o trabalho, faça a Deus uma oração. Se unge com santo óleo. Faça a Deus um voto de fidelidade e busque a proteção divina. Tá bem? Você que vai ao banco hoje, vai fazer exames, vai para uma audiência, esteja ligado. O que é ligado na terra é ligado também no céu. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, o meu já está aqui. Uma peça de roupa de alguém que esteja doente, fotografias, carteiras e documentos. Maria Eugênia já está conosco, a mulher forte da Avenida Peixe. Meu amigo pastor Fábio de Oliveira já está conosco também. Toda a ICB Bahia já está assistindo, na pessoa do pastor José Teles. Deus abençoe. Cida Ramos já está conosco. Hoje é um dia de muita alegria para nós, porque hoje à noite, às 19 horas, começa a conferência sobrenatural da família Casa da Bênção. Hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite, e sábado pela manhã e sábado à noite. Sempre às 9 da manhã e às 19 horas. Hoje começa a abertura às 19 horas. Vocês podem entrar na página icbbrasil.org e fazer a sua inscrição para estes dias de convenção online. Presença já confirmada na mensagem. Pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane de BH, missionário Daniel de Oliveira, bispo Paulo Ribeiro, bispo Jaime Caeiro, missionária Ruth Brunelli, nossa mãe fundadora desta organização, Mulher de Deus Canela de Fogo, bispo Wilson José Ribeiro de Juiz de Fora, bispo Palarone da Baixada Santista e o bispo Sérgio Afonso de Mauá, e o apóstolo Jair de Oliveira na direção deste poderoso evento. De maneira que é grande a nossa expectativa. Esta semana eu estou usando esta
frâmula, esta tola, esta bênção aqui, relembrando a última convenção que o apóstolo Doriel, em 1916, aliás, 2016, né? 2016, foi a última convenção que ele ministrou sobre nós, e ele nos deu esta toga, ou tola, não é? Esta frâmula. Foi assim uma convenção muito marcante, muito impactante para todos nós. Estou usando esta semana toda, tanto no altar como também aqui nesta live, nestes programas, porque a gente lembra de coisas boas e isto nos gera temor e edificação. Joel Evangelista também já está conosco. Milagre, Joel, levantar cedo, hein? Milagre, Deus te abençoe. Linda Rita também está conosco. Então hoje é um dia poderoso, é o dia da nossa Conferência Sobrenatural Família ICB. Almira Silva já está conosco, Mônica Santos, sejam bem-vindos, e que vocês possam compartilhar o nosso programa para seus parentes, amigos e seus grupos, para que eles sejam evangelizados. Porque às vezes você não consegue evangelizar sua família, mas coloque aí na televisão, compartilhe para que a sua família, parentes e amigos sejam evangelizados e o sangue deles, misericórdia, não venha pesar sobre você. Porque se você tem um parente, um amigo e não fala de Jesus, aí a coisa no mundo espiritual pega. Então põe aí, compartilhe para seus grupos e departamentos, põe aí em sua televisão, para que eles possam ouvir a voz da profecia, a santa palavra de Deus, para salvação, edificação, libertação e transformação, tá bem? Helenir Brandão já está conosco, Suzane Salles, Hilda Ramos, Diaconisa Naná, a equipe da madrugada já está chegando, a equipe da manhã abençoada já está chegando, o povo de Canoas já está conosco também, Caxias do Sul, o povo bonito de Campinas, São Paulo, também já estão conosco, da grande região do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês aí no estado do Espírito Santo. Rob de Jesus já está conosco, linda Rita, sejam todos bem-vindos a esta live, que é mais do que uma live, é um programa que nós estamos retransmitindo, porque há 41 anos estamos no ar por uma rede de rádios, Rádio Cultura da Bahia, 25 quilos de potência, Rádio Cruzeiro da Bahia, 50 quilos de potência, ICB-RN Online Rio Grande do Norte, e todas estas emissoras também estão conectadas com a internet, retransmitindo também via online. Muitos me assistindo pelo aplicativo Radiosnet. Suzane Salles já está conosco, Helenir Brandão também, Edivalda Costa, Deus abençoe, Edinalva Costa, Genison lá na Suíça, na Europa, já está conosco, Helenir Brandão, Deus abençoe vocês aí na Alemanha, na França, na Inglaterra também, ao povo dos Emirados Árabes, a vocês aí também, da grande região do Japão, do Oriente, Ásia, Deus abençoe Coreia do Sul, Filipinas, Deus abençoe Estados Unidos, Deus abençoe Toronto no Canadá, todo o povo da Argentina, Uruguai, Paraguai, França, Deus abençoe Orcélia, França da França, Deus abençoe Orcélia, França da França. Maísa Freitas Rodrigues, seja bem-vinda, filha de Abraão. Helenir Brandão, Almira Silva, bom dia, Espírito Santo, acordei cedo para alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Gislene Santos, ICB Caruaru, bem-vindos, caruaruenses.
A minha filha mais velha também é caruaruense. Nasceu aí na Casa de Saúde em Caruaru, no bairro São Paulo. Deus abençoe meu querido Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Belo Jardim, Surubim, Gravatá, Bezerros. Deus abençoe toda a grande região aí do sertão do meu querido Pernambuco, Petrolina. Deus abençoe. Ademário Pereira, graça e paz. Aliás, paz e graça. Val Júnior, Emirados Árabes. Estamos aqui nos Emirados ligados. Olha aí o Val Júnior, lá nos Emirados Árabes, ouvindo o nosso programa. É o filho da nossa obreira Rita, serva de Deus. Deus abençoe Emirados Árabes. Olha que coisa, rapaz. Por isso que eu digo que o mundo encolheu. Tudo está perto demais, não é? Abraço, pastora de Caruaru, Deus abençoe. Então, as coisas ficaram tão fáceis e perto uma da outra, e pela internet a gente fala agora para o mundo todo. E é uma bênção. O evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. Nunca pregou tanto como tem se pregado ultimamente, pela internet, pelas televisões, pelo rádio. Nos altares, nas casas, o evangelho está arrebentando com o reino das trevas. E é isso aí, poder de Deus, poder de Deus. Até nos países das cortinas de ferro, na janela 1040, aqueles países que eram fechados para o evangelho, o poder de Deus tem penetrado através das redes sociais. E o diabo tem que se endemoniar, porque Jesus está chegando, o evangelho está chegando, o reino está sendo implantado e nós estamos aqui como voz profética, através da palavra, a voz de Deus que liberta. Helenir Brandão, seja bem-vinda. Olha, não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Coloque aí agora o copo com água, o frasquinho, a garrafinha, a latinha com óleo para o momento da consagração. Eu quero apresentar a Deus também a Derlan Souza, que ontem ligou pedindo cobertura espiritual. Alta Vieira, Ana Rita dos Santos, Andréia Magalhães, Antônio Nogueira e família, Cassimira Vale das Pedrinhas, Claudemiro Lacerda, Cremilda de Jesus, Dilceia Pinto, Adenivaldo Santos, Elisângela da Silva, família Honório, família Pereira, Florisvaldo Bispo, Irmã Estela, Isabel Sabarreto, José Silvestre Teles, Larissa dos Santos, Laura Ajala, Marivalda de Jesus, Micael Rezende, Norma Lúcia, Rogério dos Santos Ferreira, Rosimeire Santos, Rosenildo Almeida, Wilson Souza, Zacarias dos Santos, Zânia dos Santos. Foram pessoas que ligaram pedindo oração. Deus abençoe. Juiz de Fora já está conosco. Cidade da minha querida Minas Gerais. Helenir Brandão, Belo Horizonte já está conosco. Santa Luzia. Deus abençoe vocês aí em Belo Horizonte. Deus abençoe o povo lindo de Divinópolis, São João del Rei, Barroso, Barbacena, Três Pontas, Campos Gerais, Boa Esperança, Eloy Mendes, Paraguaçu. Deus abençoe Pouso Alegre, o nosso pastor em Pouso Alegre. Deus abençoe Sul de Minas. E Deus abençoe também Pará,
Paraná, Londrina já está conosco. Sejam todos bem-vindos a esta grande corrente espiritual, ao Bom Dia Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. No momento em que você ouve este hino tradicional, é porque ele é tradicional e está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Graças a Deus, 41 anos pregando o Evangelho na Bahia pelo rádio e agora para o Brasil e também para o exterior. Ontem foi quarta-feira, tivemos 6 cultos, graças a Deus, né? Agora nós podemos colocar no templo, olha que bênção, rapaz, isso é uma bênção, 20% da capacidade do templo. Quer dizer, na catedral eu posso ter bem mais de 350 pessoas e na sede também bem mais de 350 pessoas. 20% da capacidade da catedral, da sede. E ontem nós já começamos, já organizamos as cadeiras. Agora não é mais apenas 50 ou 65, agora é 20% da capacidade do templo. Todo o povo com máscara, álcool gel, medindo a temperatura de cada pessoa ao entrar no templo, tudo organizado, e a capacidade agora é 20%, e eu posso ter mais de 300 pessoas em cada culto. Só que o povo sumiu, né? Mas Deus vai trazê-los. Ontem nós tivemos cultos abençoados. Muita gente que estava com medo, já não estão mais com medo. Estão atropelando o coronavírus. E tivemos cultos abençoados ontem. É grande a nossa expectativa para amanhã. Amanhã é dia da quebra das maldições, um trabalho altamente espiritual, regado à oração e a jejum, e a muita palavra de profética, já nos preparando para o grande e abençoado domingo, dia 26, o último domingo do mês de julho. Estamos na expectativa também de hoje à noite estarmos em casa, participando da nossa convenção online. Você pode entrar pela página ICB Brasil, acessar e ter aí hoje à noite a partir das 19 horas, eu não sei quem será o pregador de hoje à noite na abertura, certamente o apóstolo presidente, o Jair de Oliveira, ou o Jorge Linhares, não sei quem será o pregador, ainda não fomos informados. Então hoje é dia de estarmos no sofá ou na cama ou na rede, beleza, hein? Recebendo uma mensagem muito inspirada e toda a família reunida. Quem tem aquela televisão moderna pode adaptar o celular, o computador para toda a família, de maneira que hoje é um dia poderoso, mas amanhã Hilda Ramos, missionária até os confins da terra online. É isso aí, Hilda. Você é canela, você é inteligente até os confins da terra. Como dizia meu amigo missionário Paulo Roberto Rezende, que já está com Jesus. Por onde anda o filho do pastor Paulo Roberto Rezende, a esposa? Maria das Graças, se não me engana. Deus abençoe. A filha, a bela Joquebede, Deus abençoe. Augusto César está assistindo, seja bem-vindo, vaso de Deus. Podemos dizer que este culto no lar é para os vasos de Deus que levantam de bem cedo para dizer bom dia, Espírito Santo.
Então amanhã é dia de quebra de maldições, trabalho altamente espiritual, dia de desenrolar o rolo. Lenice Oliveira, seja bem-vinda, filha de Deus. Moacir Damasceno, há mais de 10 anos eu escuto este rádio, amém. Jesus te abençoe, Moacir. Vem à igreja, se entrega a Jesus. Deus te abençoe, Fábio. Helenir Brandão, pastor Fábio já está conosco, um dos pastores ali da nossa catedral em Brasília. Soraya Pimentel, parabéns, bispo, está chique. É isso aí, vermelho com verde. Não sei se combinou, alguém disse que combinou. ICB Águas Claras 1 está em construção, peço oração. ICB Águas Claras 1 está em construção. Pastor George, Deus abençoe. George é um homem próspero. A igreja aí é uma igreja abençoada. Moacir Damasceno, há mais de 10 anos que eu escuto esta rádio, é bênção em minha vida, Hilda Ramos. Então amanhã é dia de quebra de maldições. É um trabalho que na revelação de Deus, a cada um Deus dá uma operação, a cada um Deus dá um talento, dons para ministrar naquela área, para implantar o reino de Deus aqui nesta terra, que foi invadida pelo Lucifer e sua galera, mas nós estamos aqui resistindo na batalha. Gênesis Souza, bom dia, Espírito Santo, internacional, é isso aí, Gênesis, você aí na Suíça me ouvindo, na Suécia, Deus te abençoe. Tão longe, mas um grande amigo, pastor Gênesis, baiano, de Cajazeiras, perdido na Europa. Deus abençoe você, seu filho, sua filha, sua bela esposa portuguesa. Deus abençoe os portugueses que também estão me ouvindo em Portugal. Ademário Pereira está conosco. Suzane Salles. Então amanhã é dia da quebra das maldições. Às vezes você olha para trás, você sente a maldição do alcoolismo na família, do tabagismo, a maldição do divórcio, do adultério, a maldição da separação, de andar só, de viver só, e morrerá só também, se não segurar nas mãos de Deus. A maldição da dívida, a maldição de não parar com nada na vida, às vezes maldição nos homens da família, o mesmo caráter, o mesmo comportamento, as mesmas percas, a maldição às vezes nas mulheres da família, a morte prematura, o AVC, a diabetes, a depressão na família, a loucura, as dívidas, as brigas, os palavrões. Maldição é um assunto tão enraizado e profundo que você chega em um médico, ele lhe faz várias perguntas sobre a sua árvore genealógica. E às vezes tem raízes espirituais. O médico, ele entende da ciência. Ele olha para as coisas físicas, mas há raízes espirituais pior do que as materiais, que o médico não vai diagnosticar, nem o raio-x, nem o exame de imagem, nem laboratório. Existem maldições que é campo 100%, 100 não, 200% espiritual, porque alguém lá no passado, que você traz o sobrenome, provocou um derramamento de sangue, um prejuízo, e alguém pôs ele na mão ali do Exu, ou às vezes uma praga, uma maldição, uma praga de mãe, de tia, de avó, uma palavra negativa que foi selada, às vezes uma pessoa que exercia autoridade sobre alguém da família lá no passado, e aquilo enraizou.
e virou uma árvore mortal. Por isso que a Bíblia diz: toda planta que o pai não plantou será arrancada pela raiz. Uma vez nós fomos expulsar demônio de uma menina lá em São João del Rei. Eu lembro até o nome dela, por ética não vou falar. E ela caiu endemoniada, e o demônio dizia que não saía, e explicou por que não saía. Porque a mãe dela a chamava de prostituta. E ela tornou uma prostituta. E o diabo falou: a mãe dela me entregou. Então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Até que a mãe arrependeu, pediu perdão, e houve aí jejum, oração, e aquela menina tornou uma obreira da nossa igreja, em São João del Rei. Tantos outros casos, experiências. Às vezes uma palavra mal falada, uma praga de mãe, uma praga de avó, de tia, de avô. Às vezes você roubou o dinheiro do velho, da velha, e ela lhe lançou uma praga, uma palavra pesada, uma maldição verbal. E aquilo foi escrito no livro do inferno. Como tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, as nossas leis, tem também o livro do diabo. Pode ver que aqui na terra tem o livro de São Cipriano, que é um livro diabólico, de magia e feitiçaria. Se você tiver livro aí de São Cipriano dentro da sua casa, o diabo está aí, viu? Tira daí dentro da sua casa urgente esse livro aí de São Cipriano, de magia, feitiçaria, esoterismo e pembismo. Então, existe o livro de Deus e o livro do maligno. Se aquela mãe que exercia autoridade, aquela avó, aquela tia, aquele avô, lançou uma palavra de maldição lá no passado, você traz esta raiz. Mas, missionário, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei, eu conheço este texto, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí tem que ter uma vida espiritual, oração, jejum, automaticamente o mal é arrancado pela raiz. Mas os crentes hoje vivem vacilando. Aí o inimigo vai e volta e ainda traz mais 7 espíritos piores. Então, maldição, poucos pastores pregam nesta área. Ou não crê, ou tem uma praga em cima das costas dele. Maldição de adultério, de roubo, de ganância, de avareza. Maldição de avareza, rapaz. Porque tudo que você construir aqui, aqui fica. Nada lhe enriquece lá no céu, a não ser as suas boas obras. Então, maldição de vícios, que às vezes começou com tabagismo, maldição de não parar com nada na vida, morte prematura. Tem famílias inteiras que morrem com a mesma doença. Tem famílias inteiras que o pai e o avô constroem um grande patrimônio, vem os filhos com a mão derrotada, destrói todo o patrimônio da família. Com vaidade, com drogas, com tanta coisa, tantas coisas infrutíferas. E maldição não sai com ladainha, não sai com reza, não sai com salva de palmas, não sai com coreografia, não sai com confraternizações. Maldição não sai com jogo de luz no altar, maldição não sai com igreja pintada de cores que não convém, que hoje tem essa coisa por aí também, pintando as igrejas de uma cor que não convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Se a gente for para as cores da tenda do tabernáculo, era amarelo, azul, branco, lilás, cores escolhidas por Deus, como as cores do arco-íris.
e pintam hoje as igrejas de cores que não convêm. Então falta é a base das armas corretas, oração, jejum e o santo óleo, porque despedaça o jugo e tira a carga, arranca a planta que o pai não plantou. Então abra o seu entendimento, abra o seu entendimento. Maldição existe sim, herdada, adquirida e mandada. Você já viu aquele pai que é ladrão? Faça uma retrospectiva. Ou a filha é ladra também, ou o filho é ladrão também. Vai aí pelo Lava Jato que você vai ver as cadeias negativas do mal, matando, roubando e destruindo em várias áreas. Quando eu cheguei em Salvador há 41 anos, Deus me revelou para profetizar quebra de maldições nesta cidade, que foi a primeira capital do Brasil, e havia muito sangue aqui derramado, enterrado dos africanos que vieram para cá no princípio, principalmente ali no Pelourinho, na Praça da Sé, terreiro de Jesus, aonde eu estou, bem no centro de Salvador. Eu entendo o mundo espiritual com tanta facilidade, não há nenhum bloqueio que me atrapalha desta comunicação com Deus. Então não saia através de coreografia, nem confraternização, nem passeio. Maldição está enraizada. Tem que haver oração, jejum. Tem que passar na oração, no jejum, para que seja arrancado pela raiz. Aí hoje a gente vê até maldição nos altares de pastores. Um brigando com outro, um perseguindo o outro, homens corruptos e carnais, endemoniados pela ganância, pela avareza. E aí vai o diabo recebendo força de quem deveria implantar o reino dos céus na terra, ganhando legalidade para roubar, matar e destruir. Maldição não sai com a pessoa andar em tapete de sal, tomar banho de descarrego, amarrar fita no pulso, colocar pé de coelho no pescoço, andar com um rosário enfiado no pescoço, trezena, novena, água benta, reza, fogueira. Misericórdia. O diabo, a maldição não é quebrada com estas armas, é só uma receita, não tem duas. Oração, jejum e o santo óleo, 3 em 1. Vem estar conosco amanhã. Ao povo de Itapuã e Estela Mares, Tocaia e Avenida Paralela, ao povo da Boca do Rio, ao povo de Brotas, Pituba, Ondina, Maralina, Suburbana, Ribeira, ao povo bonito do Barbalho. Amanhã, Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Como dizia o apóstolo Doriel, o Daniel hoje está enfoguetado, amanhã estaremos enfoguetados contra o diabo, arrancando pela raiz toda a planta que o pai não plantou e colocando o diabo para correr da sua casa, da sua loja, do seu salão de beleza que a sua avó tinha, sua mãe tinha, venderam, acabaram, você tem que acabar também. Então, lute no campo espiritual e eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, eu tenho autoridade para te ajudar, eu posso te ajudar. Amanhã, quebra de maldições. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Podemos receber agora na igreja mais de 200 pessoas em cada culto, porque foi feito agora um decreto, que é 20% do templo, beleza. O nosso templo é grande,
é mais de 800 metros quadrados a catedral e mais de 800 a sede. Então comporta aí muita gente, mais de 200 pessoas em cada culto. Januceles está conosco, parece que é este nome mesmo. Helena Brito pedindo oração, Edinho Monteiro. Então esforça, faça a tua parte, vem estar conosco, tá bem? Qualquer uma outra prática para quebrar maldições é em vão. Tem que ir pela Bíblia, oração, jejum, para repreender esta casta de demônios. E aí vem também a unção que tira a carga e despedaça o jugo de Satanás. Ouviu o que eu falei? Como dizia para mim um pastor, meu pai era ladrão e morreu em acidente de carro. Minha mãe era ladra e morreu em acidente de carro. Meus 7 irmãos morreram também porque todos eram ladrões. E só sobrou eu, porque aceitei Jesus. A outra me disse, todos da minha família morrem antes dos 40 anos. Oramos, ela hoje já tem bem mais. Maldição de perder tudo na vida, maldição de mendigo, maldição de não parar com nada. Você já viu aquela pessoa que tem maldição de aluguel? Que nunca tem nada na vida, sempre pagando aluguel, aí compra um apartamento, compra uma casa, vende e continua pagando aluguel. Faça um balanço para você ver. E faça uma retrospectiva dos antepassados. Simone Vitoriana, seja bem-vinda. Regina Souza, seja bem-vinda, serva do Deus Altíssimo. Então, amanhã é um dia de quebra de maldições. Tá bem? Missionário, aqui na minha cidade, nenhum pastor ministra quebra de maldições porque não crê. Porque às vezes ele tem uma maldição nas costas dele. Por isso que ele não crê. A pessoa tem que ministrar aquilo que crê, aquilo que recebeu. Livre para fazer a obra de Deus sem nenhum embaraço, sem nenhum bloqueio. Livre para pregar, para implantar o reino dos céus na terra. O reino de Deus, o governo de Deus começa agora. E depois, no milênio, depois do arrebatamento da igreja, aí as 1000 maravilhas, onde não haverá mais cemitério, nem morte, nem lágrimas, e assim sucessivamente. Juliana Almeida está conosco. Seja bem-vinda, filha de Abraão. Olha, nós vamos ouvir um hino bonito. Estava até esquecendo do hino, rapaz. Vocês podem entrar em minha página pelo Facebook, Daniel de Oliveira. Tá bem? Ou pelo YouTube, tem muitos programas gravados e mensagens. Daniel de Oliveira ou ICB Bahia. Ou para a convenção hoje à noite, icbbrasil.org.br. Tá bem? Em nome de Jesus, Marinesa Linhares já está conosco, Soraya Pimentel, Deus abençoe, Deus abençoe. Divulgue o Bom Dia Espírito Santo, compartilhe aí em suas redes, para que o Evangelho possa estar em cada lar, em cada família, católica, espírita ou evangélica. Porque ele veio para salvar e libertar a todos. Vamos ouvir este belo hino e depois palavra de Deus para todos nós. Eu também preciso 120% da palavra de Deus. Vamos ouvir esta canção. De canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito!
E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas, porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado do mar. É tempo de tocar pandeiros e tamborins, porque é tempo da nossa abençoada conferência sobrenatural. Começa hoje à noite, direto de Santos, da Casa da Bênção de Santos, ali do Bispo Palarone, para todo o Brasil. Hoje, a conferência sobrenatural famíliaicb.org. Tá bem? Aliás, .org é o canal que você vai entrar, icbbrasil.org, e fazer a sua inscrição. Eu não sei se vai estar fechado, se vai abrir para todo o povo. Mas serão dias abençoados, hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite, e sábado pela manhã e sábado também à noite. Eu vou estar em casa ouvindo e recebendo a minha bênção. Compartilhe o Bom Dia Espírito Santo aos seus amigos e parentes. Olha, em muitos, aí na minha página Daniel de Oliveira, também está aparecendo o QR Code. QR Code que fala, não é? QR Code é um quadradinho onde você pode colocar o seu celular e fazer uma transferência, uma oferta para ajudar a rede de programas Bom Dia Espírito Santo. É uma conta no nome da igreja que nós temos no Banco Itaú e cai em nossa conta para pagarmos, para continuarmos mantendo esta rede de rádios. Estamos aqui ganhando almas, nosso assunto é Jesus e cada alma que eu ganho é uma pedra em sua coroa. Então pregue o evangelho através da minha voz. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção. QR Code está aí, é na nossa página. O meu filho me orientou como colocar aqui no celular. Eu pelejei, não consegui. Isso é coisa de jovem. Mas vocês podem ir na página, acessar Daniel de Oliveira, QR Code, está aí, tudo certinho, para você enviar uma oferta de qualquer parte do Brasil ou do exterior, já cai na conta da igreja, nada em meu nome pessoal, conta da igreja, no Banco Itaú, tá bem? Ou você que quer, que pode também enviar uma oferta, pode ligar para mim, o nosso código aqui é 071 9918 62232, tá bem? Fazer a sua doação. Joel está falando, graças a Deus,
Basta dar um toque na tela do celular que aparecem os dados da conta da igreja. Isto aí, Joel, me ajuda, Joel. Deus levantou você para me ajudar, Joel. Você é águia nesta área de informática, tá bem? 071-9918-62232. Cada centavo é bem administrado, é para ganhar almas para Jesus. Então, pode comunicar comigo 9918-62232 e eu lhe darei também pelo telefone o número da conta e assim nós vamos mantendo a obra do Senhor. Sula está dizendo ali, a primeira convenção hoje à noite. Sula deve ter acordado agora. Isso dorme, rapaz, mais do que a cama. Deus abençoe. Mas a palavra santa de Deus está aberta em Êxodo, capítulo de número 17. Meire Leite está conosco. Faça sua inscrição na icbbrasil.org. É isto aí, Sula. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 8. Amaleque peleja contra os israelitas. Mas só que os israelitas sempre foi um povo de fibra, de garra, de direção espiritual. Israel sempre foi vitorioso em todas as áreas. Tanto Israel lá no Oriente, país, como Israel noiva, o Israel espiritual. Deus não chama covardes, nem fracos e nem medrosos. Deus sempre chamou um povo batalhador em todas as áreas. Pessoas que levantam pela manhã e diz bom dia, Espírito Santo. Pessoas de garra, de fibra, de trabalho. Pessoas atentas e antenadas com o mundo passado, presente e preparando o futuro do reino de Deus na terra. Então, Israel sempre foi um país batalhador. E a igreja, a noiva, também é batalhadora. Não é noiva preguiçosa, nem noiva dorminhoca. Uma noiva antenada, porque ela será a esposa do Cordeiro. Viu, Luciene Oliveira? Tá entendendo? Cadê você que nunca mais apareceu na igreja, menina? Edinalva Costa, Eleni Brandão, Isabela Marques. Levanta, venha para a igreja. Então Israel sempre foi um país vitorioso. Eles fizeram o deserto florescer. Eles represaram as águas do Jordão. E hoje é um país lá no Oriente que mais tem água potável, água doce. E o sistema de irrigação deles é de excelência. O mundo todo vai lá aprender. Então é um povo abençoado. E o Israel espiritual, que é a noiva que somos nós, também estamos na mesma fibra, na mesma garra. Tem medo de nada, enfrenta o diabo e pisa na cabeça da serpente e dos escorpiões. Porque os escorpiões estão aí, as serpentes estão aí, o vale de ossos secos também está aí, sempre. Mas nós, os Ezequiéis do século 21, também estamos aqui, o João Batista do século 21, para amarrar o valente. E Deus permitiu a gente nascer no século 20, século 21, porque ele sabia que o pau ia quebrar na cabeça do capeta. Ele vem quente, que nós estamos fervendo no espírito. Eleni Brandão, Diaconisa Naná, Hilda Ramos, é isso aí, manda foguinho mesmo, foguinho. Os pentecostais têm a marca da língua de fogo, por isso que é fogo para queimar
o barraco do diabo, a plantação de joio. Vamos à palavra de Deus. Então veio Amaleque. Amaleque, podemos dizer, é um tipo de demônio hoje. Não, missionário, aí era um rei. Mas vamos trazer para o lado espiritual, né? Não é? Maria Leite, Deus te abençoe. Quem não tem o RQ vídeo, é só baixar o leitor no pré-história. É isso aí, filha. Deus te abençoe, me ajude. Anderson Menezes. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué. Moisés tinha um obreiro fiel, Josué. Josué era tipo assim um copastor. Josué era obediente, rapaz. Josué acreditava no seu pastor Moisés. Josué acreditava naquilo que ele pregava. Muitos foguinhos lindos. Pode mandar foguinho. É fogo mandando fogo para o fogo. Pode mandar. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens, obreiros, e saia peleja contra Amaleque amanhã. Amanhã, não é hoje não. Deus falou amanhã. Por que falou amanhã? Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã está na direção de Deus. Aí Dil Monteiro está conosco, Sulamita Oliveira fala ali alguma coisa também sobre o RQ Code também. Deus abençoe. O amanhã pertence a Deus, o amanhã do Daniel pertence a Deus. O meu Deus é o Deus de ontem, hoje também será o Deus de amanhã, porque não vou vacilar. Amanhã eu estarei no alto do monte, Moisés falou, e a vara de Deus estará em minha mão. Aquela mesma vara que ele tocou nas águas do mar, e as águas abriram. Hoje não tem mais aquela vara, aquele cajado, aquele porrete, aquele pau, não, hoje é a Bíblia, que é a vara de Deus. Interessante que aquela vara que Moisés pegou para abrir o mar vermelho e estava aqui agora com ele, foi Faraó quem colocou na mão dele, dizendo, é para você matar serpentes e escorpiões do deserto. E Moisés recebeu, e foi a arma que ele usou para chegar até a casa de Jetro, enfrentando até os amalequitas. A vara de Deus não pode sair da nossa mão, a palavra. Lembra o que foi que Deus depois falou para Josué? Não apartes da tua boca o livro desta lei. Tudo para edificação, Josué, precisa da minha palavra, precisa do meu cajado, precisa da minha revelação, precisa da minha lei, das minhas normas, precisa dos meus estatutos, Josué. Você não pode ir só com o seu conhecimento acadêmico ou psicológico, precisa da minha palavra, Josué. Então, Moisés subiu ao cume do monte e levou a vara de Deus. Olha como diz a palavra, e fez Josué como Moisés lhe disse. Olha que ele estava ligado, antenado, obediente, para pelejar contra Amaleque, que é um tipo de demônio hoje. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte, 2 obreiros valentes. Arão, que era seu irmão, e Hur, outro obreiro de fé, canela de fogo, da casa da bênção. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mãos levantadas, do pastor. Mas ele baixava sua mão e Amaleque prevalecia.
Moisés já tinha aqui mais de 90 anos. Seus braços estavam pesados. O cansaço estava sobre ele como homem. Mas quando ele levantava as mãos, Israel vencia. Porque ele estava confiando em Deus, mão levantada. A hora que ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Mas ele tinha 2 obreiros de fé, Arão e Ur, subiu ao monte com ele. Obreiros fiéis, que amava o que ele amava, que obedecia o que ele cria. Se você tem alguém que não ama o que você ama, tira de perto de você, porque senão será um Judas. Para que a obra seja compactada, tem que ter a unidade, não a união, a unidade. Ouviu? Uma pena que o relógio hoje está correndo mais. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, a mão de Moisés era pesada, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Ele assentou numa pedra. Para sentar sobre ela, Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Eles pegaram Moisés, os 2 obreiros, canela de fogo, casa da bênção, colocaram Moisés sentado em uma pedra no alto do monte, até aí ele estava em pé, e seguraram os braços dele, rapaz, olha a visão dos obreiros, e Moisés ficou lá com a mão levantada, e Ur de um lado e Arão do outro lado, obreiro valente, obreiro de guerra, obreiro fiel, não é obreiro enrolado não, negativo, preguiçoso não, obreiro canela de fogo em tudo. E eles ajudaram que você receba também o dom de levantar braços. Porque tem pessoas que vê o outro fracassado, acaba de derrotar, levanta os braços daquela pessoa que está desanimada com a vida espiritual, com a vida familiar, sentimental, financeira, levanta os braços daquela pessoa. Seja um Arão, seja um Ur do século 21. Deus te chamou, Deus me chamou, não para bater, não para desanimar, mas para levantar braços. Por isso que eu admiro o evangelista João. Aos 96 anos, João estava escrevendo à igreja: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Se você caiu, não se abate, levante a sua cabeça. É isto que o evangelista João estava escrevendo na sua 2ª epístola, capítulo de número 2. Lembram de Eutico, o Eutico, aquele rapaz que estava na janela do templo, da igreja, quando Paulo pregava, e a mensagem de Paulo era tão longa, que ele estava na janela. Hoje tem muitos jovens e obreiros também na janela. Não sabe se entra, não sabe se sai. Janela quer dizer a divisão de fora e para dentro. E Eutico caiu e morreu, caiu. Os obreiros desceram, a Bíblia diz. Nem me lembro qual capítulo, se é 19 ou 9 de Atos.
É Atos mesmo. E os obreiros disseram: morreu, morreu, morreu. Mas Paulo tinha o dom de levantar braços. Pôs a cabeça sobre o peito dele e falou: não, ele não morreu, ele ainda respira. Ele ainda respira. Pegou ele nos braços Eutico, o jovem da igreja, e levou para dentro e orou por ele, e ele voltou a viver. Para os obreiros ele estava morto. Para o porteiro da igreja não tinha mais jeito, porque ele estava na janela e caiu do segundo andar. Mas para Paulo ainda tinha jeito. Aleluia. Para João, escrevendo para a igreja, ainda tinha jeito. Para Arão e Ur, ainda tinha jeito na batalha contra Amaleque, levantando as mãos do profeta. Que Deus te dê, meu irmão, o dom de levantar braços, não de abater, não de apedrejar. Lembra Jesus? Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, era uma prostituta, e lançaram nos pés de Jesus. Mas Jesus tinha o dom de levantar braços. Ele escreve a sentença daqueles hipócritas. E cada um foi saindo atrás do outro. Ficou só Jesus e a mulher. E Jesus abençoou e deu uma palavra de advertência: vá e não peques mais. O dom de levantar braços, o ministério da compaixão. Quantas vezes eu vi o apóstolo Doriel orando por alguém e levantando os braços daquele alguém para continuar a fazer o trabalho de Deus. Por isso que eu digo, o apóstolo Doriel era mais do que um pastor, era um super paizão. Arão e Ur tinham o ministério de levantar braços. E que Deus te dê. Tem gente que quer ser juiz do irmão. Tem gente que só sabe apontar o dedo e condenar. Como você condena, será condenado. Como você julga, será julgado. Como você apedreja, serás apedrejado. Mas como você levanta os braços de alguém, alguém levantará os seus no momento do aperreio e dos problemas da vida. Será que você entende o que eu estou falando? Arão e Ur levantaram os braços de Moisés. E às vezes você precisa levantar os braços do seu filho, de sua filha, do seu genro, do seu marido, da sua colega de trabalho, da sua colega de faculdade que vem a você. Levanta os braços. Porque é tempo de levantar braços de quem está desanimado com a vida trabalhosa, espiritual ou física. Não apedreja, não condena e não o deixa morrer sem a sua ajuda, filha de Abraão. Levanta os braços da sua filha, do seu filho, ajuda ele, ajuda ela. Ajuda, viu, Evanir? Viu, Helenir? Ajuda. Além de orar, além de jejuar, ajuda com seus conselhos e suas palavras de paz e não de guerra. Não acusando, apontando o dedo, arrancando os cabelos dela ou dele. Não, não. Ministério de levantar braços. Eu profetizo a você, meu ouvinte amigo. Arão e Ur tinham este ministério. Sustentaram suas mãos um ao outro lado. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol o dia todo. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada, porque naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés era o pastor
que tinha vidência e recebia as comunicações espirituais. A vidência é um dom de Deus para quem crê. Tem gente que não tem o dom e ainda blasfemam do Espírito Santo. Dons ele dá a quem ele quer, porque ele que está no comando do reino dele aqui na terra, através de nós, por nós e entre nós. Então disse o Senhor a Moisés: escreve. Olha que Deus falou para Moisés, rapaz, escreve. Que é para o Daniel hoje, está pregando no rádio, para esta cadeia de rádios. Que se não tivesse sido escrito, nós não saberíamos que Amaleque foi derrotado, porque os obreiros levantaram a mão do pastor. Ai, ai. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro. Por isso que ele escreveu os 5 primeiros livros, os Pentateucos. E conta aqui, em Êxodo capítulo de número 17, esta batalha de Israel contra Amaleque, que hoje no mundo espiritual é um tipo de demônio, como Herodes, como Faraó, e vários outros, até dos dias do século 20 e 21, parece um demônio, e é verdade. Quem não tem Jesus tem o diabo e é filho do diabo, então é um diabão ou um diabinho. Escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, para que Josué fique sabendo, para que dê continuidade, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Acabou, foi derrotado. E Moisés edificou ali um altar. Olha que coisa linda, rapaz. Moisés colocou um marco ali da vitória naquele monte. E Moisés edificou ali um altar, uma casa de louvor, uma casa de oração, uma casa da bênção. Ou uma Assembleia de Deus, uma batista. Mas ele levantou ali um templo de adoração, um marco de adoração pela vitória. E Moisés edificou ali um altar. Não é altar de ídolos, não. Uma pedra ele colocou ali, deve ter derramado óleo, como Jacó havia feito lá na cidade que antes era Luz. Moisés também fazia isso. E Moisés edificou um altar e chamou o nome: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. A nossa bandeira é o sangue de Jesus. Você sabia? Não, deixa para lá, que não vou entrar neste assunto não, sabe? Eu não tenho muito tempo mais. E Moisés edificou um altar e chamou o nome: o Senhor é a minha bandeira. Você sabia que aonde você vai tem uma bandeira branca, molhada no sangue de Jesus? Você pertence ao reino dos céus, você pertence ao céu, você tem uma marca de Deus, e o diabo olha e não chega perto de você, porque você é ungida, tem a bandeira. E a Bíblia diz que vindo o diabo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a bandeira. Nós somos propriedades de Deus. Eu sou, você é, nós somos. Você tem uma bandeira. Tudo há uma bandeira. A bandeira que representa as nações, os países, as cidades, os municípios. Mas nós temos a bandeira do sangue do Cordeiro de Deus. Se você parar de tomar Santa Ceia, vai perder o efeito, viu? Tem que fortalecer a bandeira para que ela vibre cada dia mais. E o diabo lá de longe vê e se pirulita.
E Moisés edificou um altar e chamou o nome Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Agora veja o último versículo 16. E disse, olha o que Deus falou na instrumentalidade do pastor e profeta Moisés. Porquanto jurou o Senhor, e ele recebeu o juramento, Moisés, a revelação. Porquanto jurou o Senhor, olha o juramento que Deus fez. Haverá guerra do Senhor, agora no mundo espiritual, contra Amaleque, de geração em geração. Geração vai, geração vem, a batalha continua, e os guerreiros do Senhor estão aqui para levantar braços, abater Amaleque e dizer: esta terra, esta casa, este apartamento, esta loja, esta família pertence a Deus. Se pica daqui, capeta. Unge com óleo, marca território, joga água ungida. Tem um irmão lá na sede, o presbítero Luiz Lula, que ele vai em um monte, ele pega latas de areia do monte, andando nas ruas e profetizando: esta rua é de Jesus. Pastora Lisete, São Caetano, Pernambuco, bem-vinda, filha de Abraão. São Caetano. Eu preguei aí, hein? Em São Caetano, em um clube antigo, ó. Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano. Fiz um trabalho lindo para Deus aí, quando eu estava em Caruaru. Tem oração nossa aí nesta cidade e jejum nosso também. As almas aí, tem pedrinha também na minha coroa, além das suas pedras. São Caetano, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Bezerros, só não preguei em Gravatá. Deus abençoe vocês aí em São Caetano, terra do jeans, Toritama também. São Caetano e Toritama, Deus abençoe. Deixa pra lá. Então, porquanto jurou o Senhor, olha o juramento que Deus fez. Ele jurou sobre ele. Nós é que não podemos jurar, porque nós somos pó. Mas ele jurou, Deus fez juramento. E disse, porquanto jurou o Senhor, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. E nesta peleja a gente está no meio, como imagem e semelhança de Deus. Então tem que ser Israel, tem que ser forte, tem que participar da Santa Ceia, quem tem que alimentar do corpo e do sangue do Senhor, tem que estar revestido com capacete, a couraça, o escudo, a espada, para a batalha e para a vitória sempre, ontem, hoje e amanhã. Está pensando que é moleza? É batalha. Mas Jesus não chamou fraco, nem covarde, nem medroso. Ele chamou Israel espiritual, povo de garra, de fibra, para invadir os territórios do diabo e implantar o reino dos céus na terra, ou reino de Deus. Melhor falar no reino de Deus. Tá bem? Olha, eu ainda tenho Gilvan, a paz está... Gilvan, paz está assistindo. Gilvan, paz está assistindo. Bem-vindo. Bem-vindo, Gilvan. Gilvan. Deus abençoe. Será que é o pastor Gilvan lá de Ponte Nova? Gilvan. Deus te abençoe. Olha, eu ainda tenho 3 minutinhos só. Vamos aproveitar os 3 minutos e vamos falar com o Senhor Deus de Moisés, o Deus vivo e poderoso. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu te agradeço pelas almas que eu ganhei
ontem, pelo trabalho espiritual que fizemos. Pai, eu profetizo sobre este povo neste dia 23, o dom de levantar braços. Porque Arão e Ur levantaram os braços de Moisés e ele venceu. Israel venceu. E eu estou aqui relembrando a batalha da vitória. Abençoa esta mulher para que ela levante os braços do seu marido que desanimou com a vida espiritual ou cotidiana. Abençoa esta filha, este filho, esta vizinha, esta colega de trabalho, de faculdade. Que este teu servo, esta tua serva, irá ajudar a levantar os braços. Como disseram os obreiros de Paulo, Eutico morreu, mas Paulo disse não, ele ainda respira, ele ainda tem algum sinal de vida espiritual, e o levou para o templo, para a igreja, na Santa Ceia, e ele voltou a ter vida normal. Que o dom de levantar braços, que o Arão e o Ur do século 21 venha sobre estas pessoas, o ministério de levantar braços, de levantar cabeças caídas, de levantar a fé perdida. Aricante elexariais. Senhor, quantos líderes por aí que matam os seus pastores, porque não tem a unção do lenço em sua mão para ajudar a enxugar lágrimas, e não chora com eles, e mata a família, mata o futuro, mata os projetos, porque estamos no mesmo barco, sujeito às mesmas paixões. Até Elias, que fez cair fogo do céu, ele tinha as mesmas paixões que nós, seres humanos, mas ele venceu Acabe, venceu Jezabel. Em nome de Jesus, que estas pessoas recebam o dom de levantar braços e não de abater mais do que já estão abatidos. Porque a batalha continua, é de geração a geração. Faça estas pessoas que me ouvem, que estão compartilhando para os seus grupos, que entendam e compreendam e discernem a mensagem do dom de levantar braços, porque a batalha continua e está diante de nós. Os dias são dias de levantar braços e de animar os desanimados, e de tirar os glaucomas e miopias espirituais, e dizer: olha para o alto do monte e contemple Jesus crucificado. Como Moisés levantou a serpente no deserto para o povo olhar, que possamos abrir os olhos daqueles que estão míopes, para que vejam o livramento e a glória de Deus. Pai, Abba, Pai, que a sua glória nos envolva, Abba, nos envolva, a unção do Espírito, a presença da glória.
e que possamos levantar os braços de quem está caído e sentir que ainda há respiração, porque se tiver respiração, haverá ressurreição espiritual. Eu oro pelos nossos ouvintes, amigos e irmãos, católicos, espíritas ou evangélicos. Eu passo para eles o que o Senhor pôs em minha vida. Eu os abençoo como Moisés abençoou Arão e Ur. Eu repreendo toda a força de Amaleque, de Faraó, de Herodes. Eu repreendo toda a força maligna e negativa e profetizo cura. Eu consagro os olhos que estão sobre o rádio, sobre o celular, os computadores. Eu consagro as águas, coloca neste copo com água. Radioterapia, iodoterapia, antibióticos, cálcios, para repreender vírus, viroses, germes, bactérias, cânceres, tuberculose, epilepsia, cirrose, que o milagre esteja nas águas, esteja no óleo, e nesta vida que me ouve. Eu oro por esta mãe aflita, eu oro por esta mulher abandonada, eu oro por este jovem desorientado, eu profetizo prosperidade, eu profetizo braços levantados, eu profetizo olhos levantados, eu profetizo cabeça erguida, eu profetizo ânimo, eu profetizo paz, eu profetizo caminhada com firmeza e segurança, pisando na cabeça da serpente. E canta elebais. Eu profetizo pele, nervos, carne e espírito sobre este vale de ossos secos. Que a unção de Deus alcance os nossos ouvintes. Que a força da mão de Deus esteja sobre os representantes dele na terra, para implantar o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque enquanto o evangelho do reino não for pregado, o Senhor não virá. Mas nós estamos aqui pregando o seu domínio sobre tudo que existe, trazendo à existência o que não existe e preparando para o dia do arrebatamento e para voltar o que o Senhor estabeleceu para a sua imagem e semelhança. Deus, eu abençoo a Camila, eu abençoo a Marinês, eu abençoo a pastora Rosa Marques, eu abençoo a nossa Evanir Sapucaia, eu abençoo o evangelista Walter Balbino, a Helenir Brandão, eu abençoo os meus amigos de fé, que todos os dias me acompanham por esta live, por esta rede de rádios, e CBRN, Cultura, Cruzeiro, aqueles que entram em minha página, aqueles que compartilham as nossas pregações. Eu abençoo a Dislene Santos, a Linda Rita, a Edinalva Costa, a Meire Leite, a Soraya Pimentel, a Esther Brito, a Almira Silva. Que a bênção de Deus os envolva. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe. Sejam curados e libertos. Eu transfiro para vocês o dom
de levantar braços, de ajudar pessoas caídas e desanimadas, diante da pandemia, diante das adversidades. Eu transfiro para você o dom de ajudar a vizinha, o vizinho, o marido, o filho, o neto, o sobrinho, até a sogra, que falou tão mal de você, mas precisa de você agora. Receba o meu abraço, o dom de levantar braços. Faça como Paulo, ainda há respiração em Eutico. Para os obreiros ele estava morto, mas para Paulo ele ainda respirava. Tá bem? Que Deus te abençoe. Divulgue e entre em minha página Daniel de Oliveira. Mande uma oferta para ajudar este programa através do QR Code que está aí em nossa página. Deus te abençoe, Avanir Sapucaia. Deus te abençoe, Meire Leite, Almira. Lembrando que amanhã teremos cultos ali na Catedral da Bênção e na sede pela manhã, tarde e à noite, quebra de maldições. E atenção, porque hoje às 19 horas começa a Conferência Sobrenatural Família ICB. Entra na página icbbrasil.org. Os pregadores serão o apóstolo Jair de Oliveira, nosso pastor presidente. No louvor, Davi Silva. Na mensagem, Jorge Linhares, Daniel de Oliveira, Paulo Ribeiro, Jaime Caeiro, missionária Ruth Brunelli, todos aqui bispos e pastores, Wilson Ribeiro, Antônio Carlos Palarone, que está sediando este evento diretamente de Santos, a igreja da qual ele é pastor, Sérgio Afonso Bispo, hoje, amanhã pela manhã, amanhã à noite, hoje eu vou estar sentado no sofá, ouvindo e assistindo a nossa convenção. Bom dia, Deus os abençoe. Despede de vocês o missionário da Ordem de Cristo, o irmão Daniel.